Você pode sentar. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Coloca a mão no seu coração. E nós queremos orar. Ó Pai, no nome de Jesus, que nós queremos te agradecer por este momento, Senhor, em que a sua palavra vai ser ministrada aos nossos corações. Deus, agora que eu vou falar a tua palavra, eu me recuso a falar de mim mesmo, Senhor. Eu me recuso a falar alguma heresia, algo que não esteja em conexão com a sua vontade, com a sua palavra, com o seu Espírito, Senhor. Mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Senhor, eu libero a minha fé, que todos aqueles que entraram cansados neste lugar, sairão daqui com as suas forças renovadas, em nome de Jesus. Senhor, pela fé os doentes serão curados, as famílias serão restauradas, Senhor. Pela fé as portas do impossível serão abertas em nome de Jesus. Senhor, que haja uma atmosfera de glória, Senhor. Que haja uma atmosfera da tua unção, Senhor. Pois a tua palavra diz: não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Então, Santo Espírito, fique à vontade entre nós. Mova-se com poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos frustração total contra toda obra de feitiçaria, contra toda obra de bruxaria, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Paralisamos, Senhor, todo espírito que foi enviado para perturbar este culto, Senhor, que foi enviado para tentar confundir a mente do teu povo, meu Pai. A tua palavra diz que nós, porém, temos a mente de Cristo, que o teu reino venha até nós, a tua vontade seja feita e a vontade do inferno seja frustrada, desde agora e para sempre. Se você concorda comigo, diga amém, diga glória a Deus. E dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus, amém? Abra comigo. Eu vou pedir, se você tem o costume e o hábito de anotar, essa mensagem Deus já estava falando comigo ao longo da semana, mas foi hoje que eu fiz as maiores anotações. Tem vezes quando à noite eu não consigo olhar, pregar tudo, mas hoje eu vou fazer um esforço. Você que tem o costume, esse bom costume de anotar as passagens bíblicas, as palavras-chave, você é bem-aventurado. Se você não tem, então tenta criar isso, porque a Bíblia fala, por exemplo, de uma igreja chamada a Igreja de Bereia. Eu acho que se fosse para procurar por nome, eu colocaria o nome do nosso ministério, a Igreja de Bereia. Mas não é por causa simplesmente do nome. A Bíblia diz que eles eram nobres, e a nobreza deles estava que eles ouviam tudo, acolhiam a palavra com bom grado, de bom coração. Mas não só acolhiam, eles depois verificavam se aquilo que estava a ser pregado e ensinado vai de acordo com a palavra de Deus ou não. Sabe, eu tenho o costume de orar sempre antes de pregar, e eu faço isso como um ato profético. Eu me recuso a falar algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Por que eu faço isso? Eu tenho o costume desde sempre. Porque a gente está sujeito a falar coisas desconexadas com a vontade de Deus. Então por isso eu quero estabelecer isso. Eu me recuso a falar uma heresia. Eu me recuso a ser movido por mim mesmo. Eu me recuso a pregar para te agradar. Não, eu quero pregar a palavra de Deus. Ainda que você não gostar, eu tenho certeza que daqui a algum tempo ela vai fazer algum efeito na sua vida. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no céu. A palavra ligar significa permitir. E essa mensagem, eu tenho certeza, enquanto eu meditava, enquanto eu escrevia, ela começou a mexer comigo. E por essa razão eu tenho certeza que vai mexer contigo, vai transformar rica e poderosamente a sua vida. Amém?
Escute, eu vou falar sobre o poder da fé. E eu acredito que eu vou ministrar não com pressa, mas eu acredito que eu vou fazer um resumo de algo que poderia se falar durante uma semana. Mas isso é possível com Deus, e Deus vai abençoar ricamente a sua vida, amém? Enquanto nós estávamos adorando a Deus, não é o texto básico, eu queria que projete só para nós Romanos capítulo 14, versículo 23. Não é o texto já foi lido para nós, amém? O subtema pode ser a nossa fé é a chave, ou a fé é a resposta. E enquanto estávamos a adorar, veio essa palavra no meu coração. Preste atenção, diz assim: mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Não, a última parte, perdão. Depois, e não come por fé. Vamos ler essa parte aqui somente. E tudo. 1, 2, 3 já. Uau. Jesus. Você entendeu isso? Será que você entendeu? Algumas pessoas pedem dizendo: pastor, ore por mim para eu não pecar mais. Não conheço esse tipo de oração. Eu conheço uma chave, a fé. Aleluia. Pastor, eu tô cansado, eu acho que não vou ir na igreja. Gente, você não deve vir na igreja se tem ou não tem vontade. Você tem que vir pela fé. Ele está entendendo? Diga amém. Por quê, pastor? Porque tudo que a gente faz sem fé é pecado. Aí eu tenho contas para pagar, por isso eu não vou ofertar esse mês. Não, você não vai ofertar, não é porque você tem mesmo. Eu acredito que a maior parte das vezes a gente não tem vontade de ofertar, mas vamos ofertar pela fé. Ele está entendendo? Diga amém. Pastor, quando eu oro eu não sinto nada, por isso eu não tenho mais vontade de continuar orando. Você tem que continuar a orar, por quê? Porque a fé, ela ultrapassa os sentimentos físicos. A fé, ela pode trazer um sentimento, mas a fé não está baseada em nossas emoções. A Bíblia diz em 1 de Coríntios, acho que é 2 de Coríntios 5,17, se não me engano, diz que andamos por fé e não por vista, não por sentimento. Ei, existem pessoas que dizem: pastor, eu acho que o meu casamento está acabado porque eu já não sinto nada. Pare de falar essa bobagem. Continue amando pela fé, continue caminhando pela fé. Por quê, pastor? Tudo que é feito sem fé é pecado. Aleluia. Tudo. A fé é a chave, é a resposta para você viver uma vida de santidade. É a chave, sabe por quê? Porque não é se, não, é quando você falhar, você vai se arrepender. Jesus disse: se dissermos que não temos pecado, isso não é uma carta livre para a gente viver de qualquer jeito. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu costumo dizer, sabe, infelizmente, as pessoas, eu vou falar, eu vou usar a expressão o homem natural, ok? A Bíblia diz que ele não conhece a mente de Deus. Elas não irão se esquecer facilmente do seu passado. E as pessoas pensam que passado é só algo que a gente fez antes de entregar a vida a Jesus. Não, ontem já fez parte do seu passado. O que aconteceu de manhã já fez parte do seu passado. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir, continuar prosseguindo.
esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. É bom que a gente se lembre das coisas antigas para fortalecer a nossa fé, mas nós precisamos entender que existe algo muito mais além. Precisamos continuar caminhando. Diga, aquele que olha para trás, aquele que vive do passado, é retrovisor. Diga para o seu irmão, seja um visionário. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, amém? Aleluia. Eu sinto que a unção de Deus hoje ela está aqui para ensino. Então, abre o seu coração, porque eu também estou aprendendo, amém? Essa mensagem acabou de sair do forno. Glória a Deus. Então vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 22. Aleluia. Diga, coitado do diabo. Tem gente que fica com medo. Não, fala, diga, coitado do diabo. Amém? Mesmo que você tenha medo de alguma coisa, fale isso pela fé. Porque a Bíblia diz que a sua fé, a sua vida está escondida em Deus. Quando você está cheio de fé, escute. Quando o demônio se levantar, você não vai pensar se você é ou não presbítero, se é ou não pastor. Não, pela fé. Naquilo que a palavra de Deus diz, você vai dizer, sai em nome de Jesus. Só depois é que você vai pensar, o que você fez? Quando você age por fé assim, você não vai agir por medo. Quem me está entendendo, diga amém. Escuta, não é questão de você ter uma super unção, não. É questão de você crer. E ponto final. Às vezes a gente confunde, sabe? O carro, um carro novo, uma casa, um emprego, a gente confunde isso como vitória. Isso não é a nossa vitória. Isso faz parte da recompensa, mas não, porque a Bíblia nos fala em 1 de João, ele diz lá, ó, todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é, diga, esta é a nossa vitória. Qual que é a sua vitória, igreja? Qual que é? O pastor Ricardo disse a fé. Alguém sabe onde é que está essa passagem? 1 de João o quê, pastor? Nossa enciclopédia bíblica. É 1 de João? Acho que é 1 de João. E esse acho que é 1 de João. 1 João capítulo 5, se eu não estou em erro. Vê aí para nós, por favor. É que está vindo agora, não dá para deixar passar isso, amém? 1 João. Isso, 5:4, projete para nós, por favor. Uau, ó, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O carro novo, é isso? Então pare de dizer, eu sei que a minha vitória vai chegar. Não, a sua vitória é a sua fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ninguém pode acabar com quem tem fé. Quem me está entendendo, diga amém. Escuta, a fé é um dos elementos mais teimosos dos dons que a gente conhece. Ela não quer saber se é noite, se está chovendo. Tudo que ela crê vai acontecer. Quem me está entendendo, diga amém. E uma das coisas que nós precisamos entender, que é importante, precisamos entender isso. Se quisermos ver o poder de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos entender alguns princípios que jamais devemos abrir mão deles. Primeiro vamos lá em Lucas, estamos em Lucas 8, amém? Vamos ler rapidamente, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 22 até o 25. Glória, glória a Deus. Diz assim a palavra: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago.
e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, uau, vou dizer mais uma vez, uau. Sabe, Jesus estava dormindo. Eu acho que ele sabe, espreguiçou um pouquinho. Ele falou: o que foi? Não. E deu um bolso, e fez assim: ei, vento, cale a sua boca. Você precisa entender isso. Ele repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Agora veja aqui, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Sabe quem é esse homem? Esse homem não era simplesmente Deus, não. Era o Filho de Deus, que cria em Deus, que cria no poder de Deus. Jesus estava mostrando assim para eles o seguinte: antes que eu fale alguma coisa, eu vou mostrar para vocês o que é um homem ou uma mulher cheia de fé é capaz de fazer. Ele vai dizer para a água, vai dizer para o vento, vai dizer para o homem: aquieta-te, e vai obedecer. Não é por causa da sua estatura física, é por causa da sua fé em Deus. Eles perguntaram: que tipo de homem ou mulher é este, que quando fala as coisas acontecem? A fé é a resposta para ativar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos entender: número 1, fora da fé, ninguém pode conhecer ou agradar a Deus. Grave isso. Eu vou repetir: fora da fé, ninguém, jamais, não importa quem ele seja, mas se não tiver fé, ele não pode conhecer a Deus e muito menos agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você está compreendendo? Diga amém. E veja a palavra que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava escrevendo essa mensagem. Veja, palavra-chave aqui: não importa o quão bonzinho você ou as pessoas acham que você é. Escute isso. Não importa isso. Não importa o quão dedicado você seja, sem fé, você jamais irá conhecer ou agradar a Deus. Algumas pessoas dizem: o fulano é tão bonzinho. Infelizmente, é bom ser bonzinho, mas essa bondade não vai agradar a Deus. Pastor, é errado ser bom? Não, a menos que ela esteja misturada com fé. Quem me está compreendendo, diga amém. Quem me está compreendendo, diga amém. Porque ele disse sem fé. Algumas pessoas dizem assim: eu vou me vestir dessa maneira para agradar a Deus. Claro que devemos ter decência, mas não é isso. Deus está procurando fé. Quem me está compreendendo, diga amém. Algumas pessoas confundem decência, tipo vestir de uma maneira decente, dizendo que Deus vai se agradar disso. É claro que a indecência dá um mau testemunho, mas o que Deus está procurando é homens e mulheres que tenham fé nele. Por isso, nós só podemos conhecer Deus pela fé. Glória a Deus, amém. Não importa se você sentiu algum arrepio no culto ou não, receba a palavra pela fé.
Algumas pessoas ficam animadas somente se as pessoas vibrarem. Para eles, se as pessoas derem glória, para eles, se as pessoas gritarem, sabe? Eu sou pregador, e quem pastor sabe disso. Às vezes somos pressionados a julgar o culto pelo glória a Deus, pelos aleluia. Não, o culto tem que ser julgado pela palavra de Deus. Eu já fui em lugar que falaram tanto lixo que a minha vontade era sair correndo daquele lugar, mas as pessoas estavam dando glória a Deus. Mas o glória é importante, o glória é a resposta daquilo que a gente está vendo em Deus. Por exemplo, lá em Isaías 6, a Bíblia fala que os anjos, quando Isaías teve aquela a visão, ele disse que os anjos gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu me pergunto, por que eles não paravam de gritar? Por que os anjos no céu não param de cantar aleluia repetidas vezes? Porque é a resposta daquilo que eles estão enxergando em Deus. Eu fiz parte do louvor durante muitos anos, e isso, sabe, eu ainda estou dentro da minha época, eu não posso falar na minha época, mas no tempo em que eu me converti, tinha muitos louvores repetidos, era só dó, ré, sabe, a gente tocava aqueles louvores tão fáceis, e eu já ouvi várias pessoas dizendo assim: vamos mudar disso, porque é muito repetido, está fora da moda. Mas que blasfêmia é essa? Só por ser repetido. Quem está fora da moda é quem não está conectado com o céu, porque no céu eles não cansam de gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, aleluia, aleluia, amém. Não importa se você vai repetir ou não, porque a coisa que nós precisamos é entender: o louvor e a adoração é para Deus. Entenda isso. Quem me está entendendo, diga amém. Tem gente, sabe, eu conheço um irmão até hoje, ele, quando estão a louvar a Deus, sabe, ele bate palmas desconexadas, fora do ritmo, ele canta fora do ritmo, mas irmãos, ele está nem aí para você. Ele não quer saber, você entendeu? Ele dança fora do ritmo. E as pessoas ficam observando, sabe? Enquanto você está observando, ele está sendo cheio e você está ficando de lado. Para ser adorador não precisa cantar bonito. É importante você fazer o melhor. Mas se está difícil, canta mesmo com essa voz. Quem se irritar é que tem demônio, você não tem. Mentira, estou brincando. Estou brincando, tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, mesmo com aquela voz ruim, vou te cantar. Deus tem um anjo que se encarrega de afinar a sua voz antes de chegar nos ouvidos dele. Deus é esperto também. Aí Deus fala assim: que voz linda. E o anjo diz: se soubesse o trabalho que está dando para afinar aqui. Mas é desse jeito. Pode adorar a Deus, adore pela fé. Quem me está entendendo, diga amém. Não importa se você acha ou se as pessoas acham, se você tem ou não uma voz linda, solte a sua voz, porque você, quando está nervosa, você solta a voz. Quando é para brigar lá, sei lá onde, você solta a voz. Então, para adorar a Deus, solte a sua voz, aleluia. Quem me está entendendo, diga amém. Não importa se você vai ser mal interpretado, não. O mais importante é que Deus quer ouvir a sua voz. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Aleluia. Número 2. A fé em Deus é o único estilo de vida que Deus preparou para nós. Isso daqui eu vou confessar para vocês que mexeu comigo. Escute, se existisse um outro modo de viver, Jesus teria dito. Mas para muita gente, sabe o que é viver pela fé? É andar mal vestido. Eu estou na fé.
Sabe, quando algumas pessoas, como é que você está? Estou na fé. Tipo, ele está a falar a palavra, mas na prática, o estar na fé significa que ele está passando muitos problemas. Isso é um conceito errado da fé. Viver pela fé é viver de vitória em vitória. Pode estar difícil, mas eu sei que eu vou sair dessa. Quem me está compreendendo, diga amém. Certa vez eu estava orando, e eu costumo dizer que Deus me tem dado uma palavra, e eu chamo palavra revelada. E Deus falou assim o seguinte: talvez a sua fé não foi capaz, nem forte, de impedir com que certas situações acontecessem na sua vida. Algumas pessoas poderiam ter dito assim: mas ele que é um homem ou uma mulher de fé, como é que isso aconteceu? Não se trata de você ter ou não ter fé. Quem me está compreendendo, diga amém. A sua fé, ela pode não impedir, mas deixa eu te dar uma notícia: a sua fé é poderosa para te tirar dessa e qualquer situação. Ela tem poder para isso. Talvez ela não conseguiu impedir, mas ela tem poder para tirar você desta situação. Quem me está entendendo, diga amém. E a palavra-chave aqui é: se quisermos viver bem e com segurança em um mundo cheio de incertezas e insegurança, a fé é a resposta. Romanos capítulo 1, versículo 17. Projete para nós, por favor. Como é que você vai viver com segurança, principalmente nessa época de pandemia, nessa época de muitas incertezas? Como? A fé. A fé é a resposta. Aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. O que está escrito? Mas o justo não tem outro estilo de vida para nós. Não adianta. Se você quiser viver do teu salário, você vai ficar desmoralizado. O seu sonho é do tamanho do Brasil e o salário nem chega uma quadra de Altinópolis. Como que você vai ser feliz? Quem me está entendendo, diga amém. Escuta, Deus não quer que você viva do teu salário. Deus quer que você viva da sua fé. Aleluia! Amém! Aí tem gente que fica lamentando, dizendo: e agora? Eu estou desempregado há não sei quantos anos. Como é que vai ser a minha aposentadoria? Ei, a sua aposentadoria será pela fé. É pela fé, irmãos. Algumas pessoas, Deus lhes chama, eles acham e dizem: não, primeiro tenho que me aposentar. Deus está te chamando. Algumas pessoas acham, sabe, os autônomos, eles não são nada, eles não têm uma segurança. E agora? Veio a pandemia, e agora? Como é que fica? Cadê a segurança? Somente aqueles que continuaram crendo é que podem ver a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Diga: não tem outro estilo de vida. Amém? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Diga: paciência. Glória a Deus. Continue eu. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Agora tem uma suposição aqui: e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Diga: a fé é um caminho sem volta. Não tem por onde voltar. É igual o batismo.
O batismo simboliza o povo de Deus passando pelo Mar Vermelho. Sabe o que é o batismo? Simplificado, é a morte do velho eu. Deus abriu o mar e você passou pelas águas. E Faraó tentou vir atrás de você, e Deus fechou e eles todos foram afogados. Mas como eles são demônios, eles não morrem. Se você tomar a decisão de voltar, não tem como, porque tem o Mar Vermelho e está cheio de demônios naquele mar. O batismo é um ponto, é um caminho, não tem volta. Quem me está compreendendo, diga amém. Mas ainda bem que não tem volta, porque aquilo que Pedro falou: a quem iremos? Aonde iremos? Tu tens a vida e nós temos crido nela. Aonde é que a gente vai mais? A Bíblia diz: tudo que vier à nossa mão para fazer, faça-o. Pastor, pregador, pastora, ministra, quer estudar, estude. Pode estudar, faça o que você quiser, desde que Deus o permita. Mas isso não é a sua segurança. Quem me está compreendendo, diga amém. A sua segurança é a sua fé em Deus, porque a Bíblia diz: aqueles que creem em mim jamais serão confundidos. Mas tem uma notícia boa, versículo 39. Vamos ler todos juntos, profeticamente falando, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e já. Você é um deles, aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Não importa o que aconteça, não importa os problemas, não importa os ataques, você não vai recuar. Deus está te capacitando para você permanecer firme. Aleluia. Terceiro lugar, a fé é a chave para travar todas as batalhas que se levantam contra nossas vidas. Em Lucas 8, no versículo 23, preste atenção no que nós acabamos de ler. Se puder, projete, por favor. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Agora veja o 22, volte para nós. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. Por que que a fé é necessária para a gente combater as tempestades? Preste atenção nisso. Se você puder, escreva. Sempre que Deus estiver levando você para um outro nível de comunhão, de grandeza, de prosperidade, de conhecimento, sempre que você estiver prestes a sair de um lado para o outro, as tempestades vão se levantar. Sempre. Isso é um fato. Está na Bíblia. Quem me está entendendo, diga amém. Não tem como. Tem gente que fala assim: eu vou fugir dessa cidade porque aqui tem muita tribulação. Pode ir aonde quer que você vá. Pode ir nos Estados Unidos. Talvez lá vai ser pior. Tem demônios em tudo quanto é lado. Pode ir na Europa. Pode ir na África. As pessoas pensam que é só na África. Não. Escute, se você não tiver fé, você pode ir num lugar que é chamado paraíso e viver o inferno lá. E alguém está num lugar que é chamado inferno e viver o céu. Não se trata de uma questão geográfica. Ele disse: venha até nós o teu reino. Eu fiquei 10 anos em lugar onde a bruxaria é pesada, onde a igreja está lá. Graças a Deus a gente está construindo, mas era muito difícil. Sabe quando a gente começou a vencer? Quando entendemos que todo lugar que a planta do nosso pé pisar, Deus nos dá. Então não importa onde quer que você vá, se você for, o céu vai junto. Se for no sertão, o sertão vai deixar de ser sertão para você e será um paraíso.
venha até nós o teu reino. Quem me está entendendo, diga amém. Nós somos portadores da bênção quando andamos e vivemos pela fé. Sem fé você não pode agradar a Deus. Quem me está entendendo, diga amém. Então, sempre que você estiver para ir para um novo nível, o inferno vai se levantar, mas a chave é: tenha fé. Jesus levantou e disse: cadê a fé de vocês? Aonde está a vossa fé? Quem me está entendendo, diga amém. Sabe, mandaram você embora do emprego, não acabou, está começando. Talvez é daí que está nascendo uma empresa nova, você não sabia disso? É daí que está nascendo um emprego novo, mas você não sabia disso? Ei, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pare de implorar para as pessoas não te abandonarem. Se elas quiserem ir embora, vai em paz. Ele está compreendendo, diga amém. Não implore: eu estou sozinho. Pare com isso. Você não está sozinho. Deus está contigo. Posso ouvir um amém? Saia dessa posição de que ninguém gosta de mim. Eu não sou nada, eu não vou conseguir nada na vida. Saia desta posição. Agora escute o que eu quero falar para você que é importante. A fé, quarto lugar, é a chave que ativa o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por que muitas das vezes a gente não experimenta? Escute, eu estou pregando não somente para vocês, para mim também. A Bíblia diz: a palavra de Deus é como espada de quê? Dois gumes, ela bate para lá e para cá. Quando a gente vem aqui, a gente sente a unção. Mas eu, com todo temor, com muita sinceridade, eu prego também para mim. Amém? É para lá e para cá. A fé é a chave. Sabe o que é o sobrenatural de Deus? Deveria ser o normal para nós. O sobrenatural. O que é isso, pastor? O sobrenatural é aquilo que está acima do natural. Por exemplo, é natural você trabalhar todo dia e no final do mês receber um salário. Mas para quem não trabalha e no final do mês tem sempre como pagar as contas, isso aí é sobrenatural. Estou falando de cristão, amém? Estou falando daqueles que fazem coisa errada. Apesar de que é um trabalho também que eles fazem para o diabo, para ter, porque isso é verdade. Vê, Satanás fala assim: se prostrares e me adorares, fazeres as coisas do meu jeito, eu vou te dar tudo que você quer. Aqueles que vendem drogas, que matam para ter, eles estão trabalhando, só que estão trabalhando para o inferno. E como todo patrão tem um salário, por isso é que alguns às vezes têm tanto dinheiro, mas a diferença é o que está escrito em Provérbios. Acho que é Provérbios 10, 22. Projete para nós. Não sei se é esse aqui, mas projete Provérbios 10, 22. Eu acho que é isso. Essa vai ser a diferença. O diabo também dá, mas o que Deus dá é diferente. Aqui, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Sabe o que significa? Eu vou falar alguma coisa, talvez vai chocar alguns de vocês. Não são só as pessoas que dizimam, que colhem dinheiro, ou que portas se abrem. Estou recebendo isso agora. Eu acho que eu já devo ter falado de uma coisa parecida. Mas não é só quem é fiel nos dizem. Não, isso não é verdade. E os caras que fazem, e os políticos que roubam? Eles roubam muito dinheiro, são ricos, financeiramente falando, mas espiritualmente falando são pobres. Muitos deles, para dormirem, precisam de um remédio. Porque, entre aspas, eles têm uma bênção sei lá da onde, porém cheia de dores. Agora, quando você dizima,
quando você oferta o que a palavra de Deus diz, Ele vai te abençoar e sem dores. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele. Essa é a diferença. Aleluia! Essa é a diferença. Aquilo que Deus te dá com proteção, com cobertura, e que o inferno, que o mundo dá, não vai te levar a lado nenhum. Essa é a diferença. Aleluia! Escuta, a fé é a chave para a ativação da glória de Deus. Existem coisas nas nossas vidas que já deveriam ter acontecido há muito tempo. E muitas delas, não estou falando de todas, mas muitas dessas coisas, elas não acontecem, sabe por quê? Porque o tempo expirou. Passou da temporada. Passou do tempo que Deus determinou que deveria acontecer na sua vida. E por que passou? Por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração. É claro que existem coisas que só o tempo de Deus vai determinar para quem vive pela fé. Mas sabe, quando você tem fé, a fé remove esse excesso de espera. Eu estou esperando que a minha bênção venha. Já ultrapassou, está expirado. Por quê? Porque não usou a fé. E a fé é a única chave para romper isso. Há muito tempo você tem esperado por mudança. Há muito tempo você tem esperado que algo aconteça. Agora entenda, não estou dizendo que isso englobaliza tudo. Não, existem algumas coisas que já deveriam ter acontecido. E para isso acontecer, você precisa da fé. Quem me está compreendendo, diga amém. Ezequiel capítulo 2, versículo 3, ele diz, se demorar, espere, porque certamente virá. Posso ouvir um amém? Escute, entenda isso. Daqui a pouco eu termino. Entenda, não é a sua condição de dor, de tristeza, de problemas financeiros, de dívida, de problemas no lar. Escute, não é os seus choros, isso pode chocar você, que vai ativar a glória de Deus na sua vida. Quem não está entendendo, diga amém. Não é o seu estado de tristeza. Não são os problemas que vão atrair a mão de Deus sobre a sua vida. É a sua posição de fé. Grave isso. Grave isso. Não é porque você está triste que você acha que Deus vai ter que vir socorrer você. Não. Você quer ver? Grave isso aí, anote aí. Não foi o estado de cegueira que atraiu Jesus para libertar Bartimeu. Quem me está compreendendo, diga amém. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Bartimeu era cego. Agora presta atenção. Não foi a cegueira que parou Jesus. Não foi. O que foi, irmãos? Foi a fé. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar bem alto. E a Bíblia diz que mandaram ele se calar. Mandaram ele calar a boca. Existem algumas pessoas dentro da congregação que consciente ou inconscientemente elas agirão para tentar calar a sua fé. Mas quem tem fé jamais será parado. Cada vez que repreendiam ele gritava mais alto. Ele continuava gritando. Ele continuava clamando. Diziam que essa bênção não é para você. O sucesso não é para você. A saúde não é para você. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Você sabe por que Jesus parou? Não foi porque ele tinha pena daquele pobre cego, não. Preste atenção aqui. Eu já vou terminar, preste atenção. Não foi por isso.
Jesus parou e perguntou para ele: escute, o que você queres que eu te faça? É isso que Jesus está perguntando para você nesta noite. O que você quer? Qual é a fé que você tem? Aonde está a sua fé? A sua fé está no sistema financeiro? A sua fé está no salário? A sua fé está onde? Aonde está a sua fé? Jesus viu que ele era cego, mas fez uma pergunta, parece ser pergunta idiota. Quem me está compreendendo, diga amém. Algum tempo atrás eu estava no supermercado, no Espírito Santo, já há muito tempo. E você sabe que quando se faz compras para entrega, o tamanho da bandeja ou das compras vai determinar se vai ser levado, se quer, certo? Se é de moto, se é de bike ou se é de carro. Alguém tinha comprado 2 pacotinhos de leite. E o rapaz lá que estava empacotando perguntou para a moça: isso daqui é para entregar com o caminhão? A moça disse: não, você não está vendo que é para entregar com a bike? Que pergunta idiota. É mais ou menos isso. Era tipo, Jesus viu que ele era cego e perguntou: o que você está querendo? Ele podia falar: Jesus, você não está vendo que eu sou cego? Que pergunta idiota. Não, Jesus, escute, você precisa falar o que você quer que Deus faça na sua vida. Deus não quer ser culpado de Ele te dar algo e depois você reclamar ou acusar a Ele. Isso aconteceu com Adão e Eva. Deus fez a Eva. Aí Adão soltou um verbo lindo, porque estavam em lua de mel. Depois saíram do período de lua de mel. As coisas começaram a dar errado. Quando Deus veio cobrar, o que ele falou? Deus, a mulher que tu me deu, eu não te pedi. Ela me levou a fazer isso. E eu fazendo uma conjectura, Deus começou falando o seguinte: quer saber? A partir de hoje, eu já não vou te dar nada, a menos que você peça. Por isso que ele diz: pedis e recebereis. Para você não falar: Deus, foi o Senhor que me deu, eu não te pedi e eu estou arrependido. Então, o que você quer que Deus te faça? Quem me está compreendendo, diga amém. Agora escute isso, eu vou terminar aqui. Escute, em Atos capítulo 14, versículo 8, anote isso, anote, Atos 14, 8, Marcos 5, 25 a 34. Em Marcos, não foi a posição, o estado, melhor dizendo, de doente, que aquela mulher que tinha fluxo de 25, já fazia 12 anos, perdão, não foi o fluxo dela, grave isso, não foi o fluxo de sangue, não foi a hemorragia que fez sair virtude das vestes de Jesus, não foi isso. Alguém sabe o que foi? Isso, porque a Bíblia diz que ela dizia: se tão somente eu tocar nele, serei curado. Não foi por causa, ai, tadinha da minha filha, está doente, deixa a virtude sair. Não, a fé atraiu a virtude, a unção de cura. É a fé. Quando você tem fé, você vai tocar em Jesus. O paralítico, em Atos 14, não foi a paralisia que fez a mão de Deus estender sobre ele, não. Foi a fé. A Bíblia diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, aleluia. Quer dizer que a nossa fé, nós podemos ver a tendência de alguém que tem fé. É alguém que mesmo diante da dificuldade, ele continua dizendo, declarando: eu sei que o meu Redentor vive. É alguém que diante da situação difícil, ele se levanta e declara: eu creio, por isso verei a glória de Deus. Pare de ficar na posição de quem está vivendo de opiniões alheias. Sai disso. Ei, pare de tentar viver. Estou falando contigo agora profeticamente. Pare de tentar viver a vida dos outros. Pare de tentar ser os outros. Você é autêntico. Quem me está compreendendo, diga amém. Ah, mas o que é que as pessoas vão dizer?
pergunte o que Deus vai dizer. Jeremias 29, ele diz: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor dos Exércitos. É aqui que você precisa ficar focado, no que Deus pensa de você. Quem está compreendendo, diga amém. Para terminar, só vou falar somente uma coisa. Qual é o combustível da nossa fé? Qual é o combustível? A gente viu que a fé é poderosa para fazer muitas coisas, mas existem algumas coisas que fazem a fé funcionar. Eu vou falar somente de uma e a gente vai orar. Amém? O que é que faz a fé funcionar, afinal de contas? Primeiro nós precisamos saber que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a palavra é a chave para ativar a nossa fé. Mas o amor também é. Anote para nós, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Você pode se colocar em pé. Gálatas 5, 6. Para quem está anotando, 1 Coríntios 13, 2. Que ele diz: ainda que eu tivesse o dom da fé e transportasse todos os montes, se não tiver amor, nada, de nada valeria. Pode ter os diplomas que você quiser, ou unção, ou os títulos, se não tiver amor, não vai funcionar. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera, porque o amor de Deus é o combustível da sua fé. Muita gente, a fé não funciona porque eles não andam em amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 projeta para nós. Escute isso. Tem gente que diz: eu preciso do amor de Deus. Isso é verdade quando a gente está dizendo, reconhecendo diante de Deus. Mas quando alguém diz: eu não consigo perdoar, é mentira. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus, em esperança, aí a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está onde? Aonde? Quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus derramou o amor de Deus em seu coração. Então a questão de perdão é uma questão de inteligência. Você perdoa para ser perdoado, você perdoa para ser livre, e você perdoa para que a sua fé possa funcionar. Quem perdoa, escuta, perdão não é questão de burrice, é de inteligência. Eu vou pedir o grupo de louvor para subir, por favor. Tem algo que eu quero fazer antes de nós terminar. Nós precisamos orar. Precisamos orar. Diga: a minha fé funciona através da palavra e através do amor de Deus. Quem me está entendendo, diga amém. Você tem que fazer. Vocês que foram ungidos, eu quero vos dar um recado. Vocês terão dificuldades na obra. Pessoas não vão compreender vocês em alguns momentos. Isso não é profecia, é a palavra de Deus. Em alguns momentos vocês vão pensar que está difícil, mas se o amor permanecer aí dentro, você vai continuar fazendo. E tudo que você faz acontecer na vida de alguém, na obra de Deus, Deus vai fazer acontecer duplicado na sua vida. Nós precisamos vir aos cultos por amor, pela fé. Quem me está entendendo, diga amém. Mesmo que você não sentir aquele arrepio que você está habituado, mas você ama ao Senhor. Posso ouvir um amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Levanta suas mãos e comece a agradecer a Deus por esses 11 anos de ministério. Comece a agradecer a Deus pela abertura do aniversário da primeira pregação. Agradeça a Deus por tudo que aconteceu hoje de manhã. Agradeça a Deus pela palavra que Deus está trazendo
na sua vida, acabou de trazer para nossas vidas esta noite. Abra os seus lábios e lembre-se, não tenha vergonha, seja grato isso. Não seja tímido, abra os seus lábios e comece a agradecer ao Senhor. Isso, comece a agradecer ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Algo vai acontecer nesta noite. É noite de milagre. Abalasuricanta labalababa. Abalassurianda lababa. Feche seus olhos, levanta suas mãos. Lembre-se, não seja um telespectador. Seja alguém que se envolva. Isso. Se você pode crer, você vai ver a glória de Deus. O milagre vai acontecer. Posso crer as promessas sendo liberadas. Declare isso com fé, igreja. Aumenta o volume da sua voz, vamos. Sendo liberada sobre mim. Oh, sua morte. Sua morte. Isso é muito profético. Sua cruz. Declare. Teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre não é amanhã, é hoje, é agora. Isso. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Declare a sua vitória. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Mais baixo, eu vou crer. Eu vou crer, não vou. Se você crê, levante as suas mãos agora. Isso. Preço Se você crê, levante as suas mãos agora. na cruz Isso. me dá Isso. vitória. Deus está liberando milagres agora. Nessa hora, Deus está liberando milagres agora. meu milagre Escute. vai. O que você quer que Deus te faça agora? Não é amanhã, hoje. Hoje. Qual é o milagre que você quer hoje, agora? Abra os seus lábios, como Bartimeu. Comece a falar agora. Qual é o milagre? Ei! Nessa hora, hoje o meu milagre Qual é o milagre? chegar. Fale o milagre. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Escute. Continue de olhos fechados. Deus quer fazer mais milagre. Escute. Continue de olhos fechados. Qual é o milagre que você quer que Deus faça agora? Não limite Deus.
Não limite o poder de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Talvez você quer a mudança de alguém, mas antes que isso aconteça, Deus quer que você também mude. É um milagre financeiro? É um milagre na saúde? É um milagre no emprego? Eu não sei qual é o milagre que você quer que Deus faça hoje na sua vida, no seu casamento, na sua família. Se você crê, a Bíblia diz, esta é a palavra da fé. Se você crê, você vai falar para Deus. Enquanto nós continuamos adorando, hoje o meu milagre vai chegar. Você não vai ficar de boca fechada, não. Você vai abrir a sua boca e você vai dizer: Senhor, eu quero esse milagre hoje, agora, na minha vida. Isso, começa a declarar isso agora, agora. Isso, abre os seus lábios agora, em nome de Jesus. Qual é o milagre que você quer em nome de Jesus? Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração e eu vou orar e vou terminar. No lugar da tristeza, receba alegria agora. Eu profetizo em nome de Jesus. No lugar da tristeza, receba alegria. Uma porção de alegria agora. Sai desta posição de tristeza em nome de Jesus. Deus está te ordenando agora. Não aceite viver uma vida triste. A palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a tua força. Receba alegria que vem do alto agora. Sai dessa posição de doente agora. Ei, que esta doença abandone o seu corpo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela fé, receba a cura agora. Não, não, não. Você não vai aceitar a depressão, não. Não, não. Você tem a mente de Cristo. Sai dessa depressão agora, em nome de Jesus, pela fé. Em nome de Jesus, que haja um romper, que haja um rompimento daquilo que você tem esperado e passou o tempo. Que a fé em Deus possa romper isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a glória de Deus seja a sua retaguarda agora. Que o Senhor possa te tirar de toda posição de tristeza e comece a injetar ânimo